Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um TS Cast. Hoje com o Dr. João Dantas, médico, maratonista sub-3, a máquina de formar sub-3 aqui, né? Já tem mais de 20 atletas sub-3 no seu currículo, você vai já saber aí todos esses detalhes. Roda a vinheta. João, seja muito bem-vindo, tá? Já faz um tempo, né, que a gente conversou para montar esse momento aqui da gente conversar. Tem bastante coisa para a gente falar aqui. E eu agradeço que você é muito corrido aí o seu horário e está aqui com a gente. É um prazer, seja muito bem-vindo ao TS Cash. Primeiro, eu que agradeço, né? É um prazer estar aqui, é um prazer falar sobre esporte, falar sobre medicina, falar sobre corrida, que a gente gosta. E é um prazer estar aqui com você, que é um amigo que eu conheci através da corrida, que a gente se encontra em aeroporto, se encontra na beira-mar. E vamos aí falar para o povo, né? Como é que a gente trabalha com esses atletas, né? Como é que está o cenário da corrida atual, temas polêmicos. Tem muita Então, coisa. tem muita coisa legal para a gente conversar aí e fica até o final que vocês vão ver tudo. Você já, né, muito ativo aí nas redes sociais, tanto no YouTube, né, como no Instagram. Mas para quem ainda não conhece o João Dantas, vamos começar do começo, né? Então fala um pouquinho, né, da sua carreira, né, por que você entrou na medicina e desenvolveu para essa área, né, do esporte. E fala um pouquinho também da sua experiência na corrida para gente. Sim. Então, primeiro eu sou advogado também, né? Comecei na advocacia, no direito, e aí, mas sempre quis ser médico, minha família, todo mundo é médico. Depois que eu me formei em direito, aí não é isso que eu quero ser médico. Aí fui fazer faculdade de medicina. Aí depois que eu fiz a faculdade de medicina, estava trabalhando como clínico geral, até que antes um pouco da pandemia, né, eu comecei a me interessar, até por estar já no meio do esporte, me interessar pela área da nutrologia, né? Aí eu fiz a pós-graduação em nutrologia na USP, lá em São Paulo. E aí foi entrando a nutrologia do esporte cada vez mais na minha vida. E isso casou porque a minha evolução na corrida também foi ao longo dessa jornada, porque a corrida faz parte da vida da gente, né? Eu costumo dizer aos pacientes quando eu pergunto, você corre há quanto tempo? E aí o paciente me fala, eu corro há tantos anos. E você treina corrida há quanto tempo? Porque assim, são coisas diferentes. Na verdade, correr, a gente corre desde criança. É natural para uma criança brincar de correr, né? Mas assim, correr, sair para correr, eu corro desde o ano 2000, né? Eu fazia cursinho para fazer a faculdade de Direito, na Uhum. época, ainda. E aí, treinar a corrida foi realmente quando eu vim morar em Fortaleza, né? Eu me casei, minha esposa é daqui do Ceará, e aí eu vim morar em Fortaleza em 2016. Em 2017 eu entrei na assessoria aqui e comecei a realmente planilhar, né? Seguir um treinamento esportivo com um objetivo específico. E aí você vai galgando, né? 5, 10, 15, meia maratona. Quando foi em 2019, né? Aí eu corri minha primeira maratona, que foi a Maratona de Berlim, né? 2020, É a a gente minha sabe que... primeira também. Pois é, já começou bem. Eu falo assim, quando você começa por cima para manter o nível é difícil, que é uma prova linda, né? É muito bem organizada e uma vibe incrível. E aí tinha plano de fazer o Rio em 2020, mas o mundo mudou em 2020 e não teve a Maratona do Rio. E aí todo mundo teve que treinar sozinho, não parei de correr e você ficava ali correndo do jeito que dava. Eu rodei muito ali em volta do centro de eventos. Meu treino era no centro de eventos, eu moro ali próximo, então eu ficava rodando ali e treinando e não tinha prova, e vai ser em setembro, vai ser em outubro, vai ser em novembro, não vai ter Maratona do Rio esse ano. A gente acabou correndo uma maratona aqui em Fortaleza, né, na época organizada pela assessoria, né? E aí a gente correu em dezembro de 2020, minha segunda maratona. 2021 aí começou realmente a nutrologia na minha vida, né? E aí eu fui cada vez mais vendo como é que a nutrologia e o esporte estavam alinhados, né? Uma coisa com a outra. 2021 consegui correr o Rio, né? 2022 terminei a nutrologia e aí continuei estudando nutrologia, mas aí não mais na USP, aí eu já estava na Nutrology Academy, que é um grupo de nutrologia do Rio de Janeiro e sempre seguindo, né? E aí as maratonas foram seguindo e foram evoluindo cada vez mais na nutrologia. 2022 eu corri Floripa, né? 2023 eu já tinha classificado para Boston em 2021 no Rio e depois classifiquei para Boston em 2022 em Floripa, só que não estava podendo entrar nos Estados Unidos, então eles estavam jogando para frente os estrangeiros. Aí consegui correr Boston em 2023. Foi a primeira vez que meu treinador virou para mim e disse assim, ó, você tá pronto, tente, você vai tentar o sub-3. E aí foi uma prova muito legal, tava muito frio em Boston, choveu, tive hipotermia, né? Terminei com a mão assim, ó, que eu não conseguia pausar o relógio, né? A equipe médica, né, lá de Boston já queria me pegar. Um amigo meu me encontrou na linha de chegada, disse: Não, ele está comigo aqui. Me enrolou com um cobertor, né? E aquele cobertor de alumínio e conseguiu me levar. Mas eu fiquei realmente, eu nunca senti aquilo
de outra vez, é um negócio que é até perigoso, mas entrei no Uber, o cara ligou o aquecedor e aí a coisa fluiu. Mas assim, aí não corri o Sub-3, né? Corri 3 horas e 1, né? Que foi algo assim marcante para mim, que eu terminei super feliz, terminando 3 horas e 1, uma prova como Boston, uma prova difícil, dura, Sim. e eu disse, eu vou voltar. Eu vou voltar, já estava classificado, né? Fiz o índice de novo lá mesmo, disse, eu vou voltar para correr o Sub-3 aqui em Boston. E assim foi em 2024, graças a Deus deu certo, corri o Sub-3 lá, né? E aí já estava bem mais focado, trabalhando já com atletas, na parte de nutrologia, ajudando os atletas, né? Nisso aí, acabei já, não estava mais como aluno, já comecei a entrar como monitor na parte da nutrologia, na Nutrology Academy, e 2024 foi Boston, né, que foi o Sub-3, 2025 a gente fez a New Balance no passado, foi uma prova bem diferente, depois a gente pode falar um pouco sobre ela, porque foi uma prova que teve muitos atletas que não tiveram desempenho bom por causa do clima no dia ali da prova. E aí, 2026 agora, a gente acabou de chegar na Maratona de Santiago. Fui com um grupo de amigos, né, pacientes, e deu bom para todo mundo. Então, assim, basicamente é isso aí. Aí hoje eu tô lá como monitor na Nutrology Academy, né? A gente sempre está indo para o Rio, para São Paulo, para os encontros, para dar aula para o pessoal, e também no Hospital Albert Einstein, também como monitor lá na pós-graduação de nutrologia do Einstein, sempre assim focado mais na parte do esporte. Então, assim, hoje eu trabalho muito com atleta buscando performance em corrida, e performance nesse caso não é o sub-3, não é o sub-4, não é o sub-5, performance é algo pessoal, né? Quem corre atrás de um tempo específico é o cara que está correndo atrás do recorde mundial, né? Você está correndo atrás do seu recorde. Então, se o seu melhor, eu acho que o meu melhor é 3 horas e 25, eu quero fazer 3 horas e 24. Aquilo é sua performance. A minha performance é correr a maratona abaixo de 5 horas. A sua performance é essa e a gente vai, né? Como a gente estava conversando antes de começar, né? Hoje, o que aconteceu com o Sub-3, né? Se você seguir só rede social, né? O pessoal que vive de correr, são atletas semiprofissionais ou profissionais, ou blogueiros de corrida, fica parecendo que todo mundo faz Sub-3. Sub-3 é o raro do raro do raro. Né? Na Maratona de Londres... A pergunta é, Sub-3 é normal? Pois é, Sub-3 não é normal, é exceção, né? Agora em Londres, 6% das 50 mil pessoas correram Sub-3, numa prova rápida, plana, que foi batido o recorde mundial, ou seja, a condição estava perfeita. Então, 3 mil fizeram Sub-3. E o resto? O resto foi entre 3 e 4 horas, em torno de 30%. Entre 4 e 5 horas foi o maior percentual, em torno de 38%. Acima de 5 horas, entre 5 e 6, mais 20 e tantos por cento. E acima de 6 horas. Então, quando você olha a pirâmide, né? O Strava até divulga todo ano o tempo dos maratonistas daquela pirâmide. A maioria, né, são atletas que estão correndo acima de 4 horas. 4, 5, 6. Por quê? Porque é um desafio muito grande correr a maratona. Então, às vezes, certas pessoas botam um ponto de corte. Só é maratonista se correr em tanto tempo. Não. Se você completou os 42, você é maratonista e cada um dentro da sua realidade, de estilo de vida, composição corporal, tempo para treinar, experiência no esporte. Né? Então, assim, o Sub-3 não é normal, é alcançável por boa parte das pessoas que buscam treinar com afinco e já são abençoadas com a genética que seja favorável a correr. Pro esporte, né? Claro que para os homens é muito, muito, muito mais fácil. Então, se já erraram um Sub-3 no homem, numa mulher é mais raro ainda. Então, assim, seria o equivalente aí uma mulher correr abaixo de 3:10, que é mais ou menos a diferença entre o recorde mundial masculino e o feminino. Então, hoje o recorde mundial feminino é 2 horas e 9 e o recorde mundial masculino é 1:59. Então, aqueles 10 minutos ali, digamos que está aí aquela diferença, né, genética, de fisiologia do corpo, funcionamento dos hormônios e massa muscular entre os homens e as mulheres. Não, perfeito. E agora foi quebrada a barreira do Sub-2, né? E aí mudaram alguns paradigmas, né? Como é que você acha que vai ser o restante do ano aí com essa questão do Sub-2? Pois acabou de ser divulgado hoje, né, que o Kejelcha, que foi o que ficou em segundo, né, que é o único homem no planeta Terra que nunca correu uma maratona acima de 2 horas. Por quê? Porque ele correu 1:59 de primeira. Então, ele vai para Valência, que é uma prova extremamente rápida, que até pelo menos no ano passado estava pagando $1 milhão para quem batesse o recorde mundial. Então, é um prêmio absurdo, né? Então, assim, ele vai... o treinador dele já falou que ele tem motor para correr 1:58. E o Sauer, né, que é o
o atual recordista mundial, que ganhou lá a prova em Londres com um 5:9:30. O Sauer vai para Berlim, que também é uma prova rápida. Mas não são só esses dois, né? Tem o Jacob, que ficou em terceiro, né? Que é um atleta de outro patrocinador, né? Esses dois são do mesmo patrocinador, e esse outro é de outro patrocinador, que também bateu o recorde mundial em Londres, né? Que é o Kip Limo. E ele provavelmente, ele ganhou Chicago ano passado, então ele provavelmente vai para Chicago, que é uma prova extremamente rápida e é do patrocinador dele a prova. Então, assim, uma vez que se rompe esse passo, é como o Sub-3 em Fortaleza hoje. Graças a Deus, muitos atletas, sejam acompanhados por mim ou por outros ótimos médicos que tem aqui, né, estão vencendo essa barreira do Sub-3. E quando o primeiro passo é acreditar. Qualquer tempo. Ah, eu quero correr abaixo de 4. Você acredita nisso? Ah, não, estou em dúvida. Porque assim, se você não acredita, você pisa na linha de largada sem acreditar. Tá metade do caminho para dar errado. Por quê? Porque a gente sabe, você é maratonista como eu. O que é que você acha? A mente não sabota? Não chega... Tem muita coisa para dar errado. A gente tem que estar muito focado para dar certo, né? Com certeza. Então você é maratonista, É. sabe que assim, a gente tem que estar ali com aquela treinamento mental que a gente pode, que a gente consegue. E com o certeza. Sub-3, o Sub-2, né? Diversos pesquisadores falaram que era impossível, que estava fora da fisiologia humana ou que só ia ser em 2050. Ou seja, os próprios atletas profissionais não acreditavam muito que aquilo era algo alcançável, né? Mas o tempo vem caindo, e agora se sabe que é alcançável, mesmo porque ninguém, tipo, você podia imaginar que o Sub-2 aconteceria. Sim. Eu imaginava que sim, estava muito perto, né? Faltavam aí em torno de 30, 40 segundos. Estava perto, 1 segundo por quilômetro no pace, a menos. Só que 2 ao mesmo tempo, não, né? Aí foi histórico, né, cara? Muita... Pois é, e foi engraçado porque assim, a gente foi no mesmo dia da Maratona de Santiago, né? Tava lá com os atletas, que são meus amigos e são meus pacientes em comum, e a gente tava, porque como tá 5 horas na frente, quando a gente tava na largada em Santiago, tava chegando. E eu tava com o celular, não tinha botado o celular no guarda-volume ainda, e a gente assistindo aqui, cara, o cara vai correr Sub-2, o cara vai correr Sub-2. E a gente viu na largada Deu uma animada pra largada, não, né? os caras falaram... Não, tinham 2 colegas da gente que não tinham corrido Sub-3 ainda, né? Eu, Edson e Carlinhos já tínhamos corrido Sub-3, mas os outros 2, que eram o Gabriel e o Alisson, não, né? E a gente sabia que eles estavam muito bem treinados, são atletas incríveis, né? Muito dedicados, mas eles, agora é o de vocês. O dos profissionais já foi. E deu. E foi legal demais. É muito bacana, né? Assim, a gente... E é muito interessante essa experiência de você correr, né, junto com seus pacientes, né? É algo assim que tanto é muito gratificante, né, enriquecedor, como também, né, passa uma segurança muito grande para o seu paciente, né, ali. Com certeza. Então, assim, você trabalha com atletas também, acompanha vários. Nós temos muitos pacientes em comum, né? É uma felicidade dividir os pacientes com você. Você faz essa parte de reabilitação muito bem, né? E você tá vendo ali a jornada, o sofrimento do cara que lesionou, que tá precisando de uma reabilitação para manter aquele sonho, né, que ele vai conseguir. E aí você, quando tem a oportunidade, você acompanha a jornada, vê os momentos. Porque assim, a foto no Instagram é um momento bonito, mas aqueles 4 meses que o filho adoeceu, que você não conseguiu dormir direito, que você viajou e não pôde treinar, que o treino não saiu, isso aí só quem tá no bastidor que vê, né? A vida real eu vejo como médico, acompanhando os pacientes, você vê aqui também como médico, acompanhando os pacientes, e o paciente vê. O pessoal só vê o Instagram, a foto bonita, né? O sangue, suor e lágrimas, quem tá vendo é o treinador do atleta, quem é o fisioterapeuta do atleta, que tá acompanhando ele ali sempre. E aí você vai junto para a prova e vê que o atleta superou, você se realiza. Não sei você, mas assim, eu fico mais feliz quando o atleta tem um resultado que eu mesmo. Tipo, com assim, certeza, é uma realização do nosso trabalho ali, né, e tudo. É muito bacana. E por falar nisso, hoje, você, né, tendo atendido... Hoje já foram quantos maratonistas que você atendeu já? Cara, eu acredito que mais de 300 maratonistas. Eu falo sempre, eu sou o obstetra de maratonista. Eu gosto de botar maratonista no mundo. De preferência, os que nunca correu na vida maratona. Né? Então, aí que o desafio é maior ainda. Lógico que a maioria dos atletas já correu alguma maratona, né? Correu sem acompanhamento nenhum. Tem atleta que corre sem nem treinador de corrida, né? Que eu não recomendo. O ideal é um desafio muito grande. Então, quanto mais aliado... eu falo assim, o maratonista, né, é um esporte de endurance. É algo extremo. Não é um esporte radical, né, formalmente falando, mas é radical correr 42 quilômetros, né? É daqui para outra cidade, é mais longe que daqui para o Eusébio, né? Dá para ir no Eusébio e voltar. Então, assim, você é o piloto de Fórmula 1. Você tem que ter uma equipe, você tem que ter um mecânico, você tem que ter um engenheiro. Exato. E aí vai, para fazer seu carro funcionar, no seu caso, seu carro é seu corpo, né? Então, assim, quando a gente acompanha esses atletas, né, acredito mais de 300 que eu já acompanhei,
Tem aqueles que são os novatos, né? Que é a primeira vez, e tem aqueles que já são experientes. Os experientes, ele vem buscando um a mais, o limite máximo do corpo, é um cara que já evoluiu. E os novatos não, ele vem naquela dúvida, será que eu consigo fazer isso? Sim. Né? Então, assim, fica meio a meio ali. Agora, assim, graças a Deus, com o boom da corrida, né? E graças a Deus mesmo, porque as pessoas estão uma geração cada vez mais esporte e menos noitada. Que é Sim. algo muito legal. A gente vê isso, é um fenômeno mundial, não é só em Isso. Fortaleza. Mas aqui, com essa beira-mar linda que a gente tem aí para treinar, tipo, o melhor... Tipo, no Rio de Janeiro, a orla não é boa como aqui. Em São Paulo, Ibirapuera não é bom como treinar na beira-mar de Fortaleza. Em Floripa, não é. Todos os locais que eu corri. Então, assim, o nosso centro de treinamento aqui na beira-mar é É um algo... privilégio mesmo. Não, total, né? Total, total, total. E no caso desses, né, mais de 300 aí maratonistas que você já acompanhou, cita aí para o pessoal quais são as 3 principais dificuldades que você tem. Será, é a alimentação, é rotina de trabalho, é conciliar com a família, com vida social? Quais são as principais dificuldades que você enfrenta com esses atletas? Disparado é o sono. Os maratonistas aqui não dormem, não dormem, não dormem, não dormem. Por quê? Porque a gente tem que treinar muito cedo. Então, assim, ciclo de maratona, frequentemente a gente começa os treinos antes de 5 da manhã. Então, assim, se você for pensar, às vezes o paciente pergunta, doutor João, quantas horas eu tenho que dormir? Eu falei, cara, quanto mais, melhor. Atletas profissionais, eles dormem de 10 a 12 horas por dia, né? Os estudos mostram que eles precisam dormir isso. Então, como é a rotina de um profissional? Ele dorme a noite toda muito bem, suas 8 horas de sono, acorda, vai treinar, volta, toma o pós-treino dele, o café da manhã, dá uma dormidinha, acorda ali no meio da manhã, faz uma fisioterapia, faz uma reabilitação, faz um fortalecimento muscular, almoça, dorme de novo um pouquinho, e aí acorda para o treino da tarde, que eles treinam 2 vezes por dia, né? Então a gente costuma brincar, assim, se tiver algum profissional ouvindo aí, não me julgue mal, é uma brincadeira, né? Que é o quê? A vida do amador que busca o melhor dele, né? Que é mais difícil que a do profissional, porque o amador aqui em Fortaleza não dorme. Dorme 10 da noite e acorda 4 da manhã. É. Né? E olhe lá. Então, assim, em primeiro lugar, o sono, né? É difícil fazer os atletas dormirem pelo menos 8 horas por dia, porque não tem tempo. E aí, claro, segundo, né, a segunda dificuldade que eu vejo bastante é que os atletas, boa parte, não faz o fortalecimento muscular, né? Ou porque não tem tempo, ou porque não gosta, ou porque não acha que vale a pena. Vale a pena, diversos estudos, inclusive, mostram que a economia de corrida melhora muito. Você aguenta mais o final da prova se você tiver uma musculatura. Isso aí não precisa nem falar, você sabe, né? A questão de lesão, né? A questão de desempenho, potência muscular. E prevenção de lesão é você chegar na prova inteiro. Então, Exato. assim, muitos não fazem o fortalecimento muscular. Aí a gente tem que ficar ali no consultório catequizando, cara, encaixa aí esse fortalecimentozinho, nem que seja 2 vezes por semana, faz um específico só para corrida, tá? E terceiro, eu acredito que seja realmente conciliar, né, com a vida real. Por quê? Porque são atletas amadores, eu não vivo de corrida. Né? Então, assim, eu passei por uma dificuldade muito grande nesse ciclo de Santiago, porque eu tive que fazer longo dia de terça, eu tive que fazer longo de 30 dia de quarta, porque quinta eu ia para São Paulo dar aula, sexta eu vou no Rio dar aula. Então, assim, Aí já quebra, né, a rotina cedo. Com certeza. E assim, você adoece, porque é vida real, você adoece, seu filho adoece, você tem um aniversário da sua mãe que você não pode de jeito nenhum deixar de ir. Então, assim, você tem que. Quando você se inscreve na maratona, se você é casado, meu amigo, você tem filhos, é uma reunião familiar. Aquilo ali é um desafio que sua família tem que comprar junto com você. Tem que ter o Vale Night, né? O Vale Maratona. Sua esposa vai saber que às vezes ela queria saber para curtir um jantar com você, ou vai ter o aniversário de uma amiga dela na sexta, e você diz, minha filha, amanhã eu tenho 34 quilômetros para correr, eu não posso ir para o aniversário da sua amiga. Então, assim, sono, né? O fortalecimento, que infelizmente é um pouco carente aí os atletas, e, claro, conciliar com a vida real. Um assunto aqui que pode despertar uma polêmica. 3 suplementos que não podem faltar para o maratonista. Bom, dá para citar mais, mas eu vou citar 3, assim. Primeiro de todos é a beterraba, entre aspas, né? Que é o nitrato, que está ali presente. Diversos estudos, né? Comprovam que é benéfico no treinamento de endurance de maneira geral, né? Então, Se quiser citar mais, bota aí, não, eu vou botar. Triatlon, né? Corrida, natação, tem que ter nitrato, né? Ele vai fazer uma vasodilatação ali, né? Dos capilares, das artérias, para chegar mais oxigênio nos músculos, tá? Quando eu fiz lá, né? A conclusão do meu curso lá na USP, eu fiz, já pensando nisso, eu fiz nitrato e corrida. Então, é um suplemento incrível, tem que ser bem usado, né? Porque tem as manhas para usar, para você aproveitar o máximo daquele suplemento. Então, nitrato, hors concurso.
Segundo, cafeína, né? A cafeína é comprovado que aumenta, né? Um suplemento ergogênico dos que mais aumenta a performance. E aí a cafeína vai estar num café que você toma antes do treino, vai estar numa cápsula de cafeína, vai estar num gel, né? Então, cafeína e também o nitrato, né? Aí você teria outros que já são, que assim, já são mais funcionam, mas já são mais avançados, porque são mais difíceis de você implementar. Outro suplemento que é bastante importante, assim, então, para citar só três, né? Seria a beterraba, que é o nitrato, que está presente na beterraba, né? A cafeína e a creatina, tá? Então, assim, a creatina é extremamente importante, né? Aumenta a potência muscular para você fazer aquele fortalecimento que você precisa fazer, às vezes não quer, né? Ela também ajuda a repor o glicogênio. Então, você fez aí, hoje é quarta, estamos gravando aqui. Teve treino de tiro para todo lado aí. Você tem que repor aquele glicogênio que você gastou. A creatina ajuda com isso, né? Então, ela é tão importante, é o suplemento mais estudado do mundo, é a creatina. Só que, assim, tem a manha, né? Então, assim, a creatina, ela aumenta teu peso. Creatina não engorda, creatina não tem nada a ver com gordura. Apesar dela não ter nada a ver com gordura, ela aumenta o peso. Por quê? Porque a creatina puxa água para Sim. dentro do músculo e a água pesa. Então, assim, hoje existe correntes, né, que suspendem a creatina para a prova e tem correntes que não suspendem a creatina para a prova, né? Eu suspendo na minha prova e suspendo na dos atletas que se sentem à vontade de suspender para o atleta, se for um homem, geralmente 1,5 kg a menos de quê? De água que estava dentro do músculo, né? Não é de gordura, infelizmente. E em mulheres que têm uma massa muscular menor, 1 kg. Aquilo ali vai fazer diferença na prova? Vai. Mas tem vários ótimos profissionais que não suspendem e não é errado. Então ainda não se tem um consenso, porque de um lado tem o benefício da creatina e do outro tem o peso, né? Então, assim, às vezes o atleta fala para mim, doutor João, todas as minhas maratonas eu fiz com creatina. Vamos fazer com creatina. Por quê? Porque se eu tiro a creatina e eu tiro a fé do paciente, aí, será que vai dar certo? Se ele ficar, será que vai dar certo porque eu estou sem creatina? Aquilo ali já é uma pulguinha atrás da orelha dele que vai diminuir a confiança dele. Então, a gente está no consultório, ele está atrás da mesa com o paciente, eu tenho que sempre estar trabalhando a confiança dele. Sim. Né? Mas, assim, esses três, né? Cafeína, beterraba e creatina, esses são três, mas tem outros, né? São 5, na verdade, né? Entraria aí também betalanina, entraria também o bicarbonato, mas são os suplementos que a gente já não coloca para todo mundo. E tem o brócolis, você tá sabendo aí do O brócolis é brócolis? novidade, né? Tô sabendo, Pois mas é, isso que não é muito saboroso, não, né? nada. Tudo tem um porém, sempre tem, né? Então, assim, o brócolis, cara, que na verdade não é o brócolis, gente, é o suco do broto do brócolis. E o broto é o broto mesmo ali. Quando você tá com seu filho ali, que você bota o feijãozinho no algodão para ele brotar, é aquilo ali, é o broto, só que é do brócolis, né? E para dar uma dosezinha do suplemento, que é um produto patenteado, para dar uma dose são 2,5 kg de brócolis. Porque já teve paciente que diz, não, tô João, eu como brócolis todo dia, adoro brócolis. Meu amigo, você vai ter que comer 2,5 kg de broto para dar o mesmo efeito. Né? Então, assim, o que aconteceu? Já tem no mercado há algum tempo. O grupo que pesquisou é o mesmo grupo, que é o primeiro grupo, que é um grupo da Escandinávia, né, da Suécia, que pesquisou o nitrato. Então, se hoje você usa nitrato, é por causa desse grupo. Né? Ele começou a pesquisar o brócolis. E eles tinham lançado no mercado, só que assim, muitos atletas profissionais estavam usando, mas o pessoal fica, por quê? Porque eu sou profissional. Se isso não é doping, claro, né? É liberado pelo Comitê Olímpico, não é doping e está me beneficiando, para que eu vou divulgar, que eu vou dar essa vantagem para meu Sim, competidor sim. profissional? O cara está competindo, é o trabalho dele. Só que aí nas Olimpíadas de Inverno agora, né? Em Milano Cortina, agora, vários atletas foram flagrados tomando. E os caras todos medalhistas olímpicos. Teve um que ganhou 3 medalhas de ouro. Aí explodiu. Por que esses caras estão tomando suco de brócolis? Né? E aí foi que meu chefe, lá de São Paulo, falou, João, eu quero que você dê aula disso aqui para atualizar o pessoal. Aí agora no Congresso Internacional de Nutrologia, lá no Einstein, que foi em março, a minha aula foi sobre isso. Então, o que é que os estudos falam sobre o brócolis? Né? Ainda não é conclusivo, porque os estudos são pequenos. Aparentemente, nível ciência, tá, pessoal? Aparentemente funciona, mas não é bater o martelo, não é como a cafeína, não é como a beterraba, o nitrato. Mas aparentemente funciona. Sim. E agora que popularizou, né, que o povão está comprando, os atletas amadores estão comprando, claro, vai ter mais verba para eles pesquisarem, estudarem. Eu usei agora na minha última em Santiago, meus pacientes, os mais performáticos, usaram e deu bom para todo mundo. Agora é ruim. É ruim, é ruim, é ruim, é ruim. E aí teve um paciente meu que tomou, aí disse que foi chegar em casa para almoçar e o cardápio tava lá o brócolis. Nunca mais eu como brócolis, porque o gosto é muito ruim mesmo, tá? Não, interessante. E aproveitando essa linha dos suplementos, falando um pouquinho agora do carboidrato, né? Dessa ingestão de carboidrato por hora, né? E tudo, e que
a tendência, no caso dos profissionais, também de mixar com os drinks, né? Que tem carboidrato para melhorar essa questão. Como é que hoje você lida com isso com o amador, né? Sim, A gente fica no gel mesmo, você tem alguma forma de usar o drink, porque na prova é complicado, né? Você ter exato. pro Com amador, né? certeza. Porque pro pessoal que não entende, né? O profissional ele tem a mesinha dele, né? Que tem já o drink, né? Separado, Exatamente. Nomeada lá. já com o drink dele, digamos, com a mistura que ele, né? Que já está preparado pelo nutricionista dele ao longo da prova, né? Então ele sabe os quilômetros que ele vai pegar aquela garrafinha dele, né? E tudo. Mas o amador não tem isso, né? A gente tem que se Exatamente. virar com o que dá para carregar, né? Exatamente. Como é que é a sua orientação hoje sobre isso? Então, eu nem citei, né, o carboidrato como suplemento, porque a gente considera mais que é um alimento, né? O gel é um suplemento, né? Mas ali, carboidrato é performance, né? Ferrari não anda sem gasolina, e é gasolina a boa mesmo, a Podium tem que ser. Então, assim, disparado, muito mais que creatina, muito mais que cafeína, muito mais que o nitrato, é o carboidrato. Muito mais, né? O carboidrato é performance. E agora explodiu aí com o pessoal correndo sub 2 horas, né? O Kegelcha e o Saui, né? Por quê? Porque os patrocinadores dele de suplementos, né? Divulgaram o que é que os caras Sim, consumiram. E aí explodiu, né? Chamou a atenção do mundo, que foi um feito histórico, né? Como se o homem pisasse na lua. E aí os caras, claro, aproveitaram o marketing, né? Então, assim, para eles é muito mais fácil, porque assim, carboidrato líquido é mais fácil de absorver, mais fácil de digerir, né? As empresas trabalham, assim, da melhor forma possível para tentar desenvolver uma fórmula de gel que seja o mais confortável do ponto de vista gastrointestinal. Porque qual é o grande limitante? É o intestino absorver, né? O que acontece? Quando você está correndo, o fluxo sanguíneo, pessoal, para quem não sabe, ele não é distribuído equanimemente pelo corpo o tempo todo, né? Quando você está correndo, seu corpo distribui seus fluxos para onde? Para o cérebro, que sempre vai ter muito, né? Senão você desmaia e para as pernas. Então, o intestino inteiro, ele não está com fluxo sanguíneo disponível. Então, é difícil dele trabalhar sem fluxo sanguíneo, né? Então, já dificulta de absorver. E você tem que desenvolver transportadores, porque a quantidade de carboidrato realmente é muito grande, né? A ser digerida. E aí, se você puder facilitar com líquido, é ok. Então, assim, infelizmente, não tem para o amador a gente deixar. Tem atletas que dizem assim, às vezes, né, para mim: olha, minha esposa vai estar no quilômetro 30. Ótimo. Você vai pegar com ela? Vou. A gente bota lá um drink igual do profissional, uma fórmulazinha, ó, você está precisando mais disso, aqui vai ter tantos gramas, vai ter 50 gramas de carbo, 40 gramas, você vai bicando do 30 até o fim. E é muito mais fácil que tomar gel, né? Mas isso não é a realidade da maioria dos atletas, e às vezes a gente fica naquela dúvida: rapaz, é muita gente. E se tu não conseguir perder, se tu perder tua esposa, ela não te vê passar, ou você não vê ela. Então sempre fica assim. Então, assim, vai no gel mesmo. E aí a quantidade, até outro dia eu gravei um vídeo falando, né? A primeira maratona que eu corri em Berlim, né? Eu tomei um gel a cada 45 minutos e era um gel de 20. Na época era 20 gramas de carbo. Hoje os géis têm 40, tem 55 em um gel sim. só, né? Então, assim, eu tomei de 45 a 45 minutos, porque estava escrito lá, tome um a cada 45. Tá mandando, eu vou tomar. Então, eu tomei 30 gramas por hora. Hoje, 30 gramas por hora, a gente usa, nem numa meia maratona a gente não usa isso, né? Então, hoje a gente sabe que, assim, tinha um limite que era 60, né? Acima de 60 gramas por hora. Então, se você pegar, por exemplo, um gel que tem 30 gramas, seria tomar de meia em meia hora um, Isso. né? Mas hoje já se está subindo esse ponto de corte. Eles já estão querendo revisar para botar 75 gramas hora. Mas assim, atletas profissionais, frequentemente, eles tomam 90, tomam 120. Por exemplo, não sei se você conhece o triatleta profissional, que também é ciclista profissional, né? Que é o Cameron Wurf, né? Ele é australiano. Quando ele bateu o recorde da bike no Ironman, não foi o recorde do Ironman inteiro, a bike, Sim. né? Os 180 quilômetros, ele consumiu 180 gramas hora. Então, assim, foi 3 gramas por É, minuto, cara. é Então, assim, muita se coisa. fosse para ser em gel, seriam 6 géis de 30 em 1 hora. Ou seja, a cada 10 minutos um gel de 30. É um absurdo, É né? muita coisa. Então, assim, tem que oxidar, né? Então, assim, se você não oxida, ou seja, se você não está utilizando, não adianta tomar 120 gramas, 140. Então, assim, é aumentar aos poucos, né? E buscar ali o conforto gastrointestinal. Mas, assim, aumenta a performance, com certeza. É por isso que os tempos estão baixando, não só dos profissionais, né? Mas também dos amadores. E não é só isso. Então, o que é que melhorou na maratona de quando o Ronaldo da Costa, brasileiro, foi o primeiro maratonista? Muita gente que é novo na corrida não sabe. O Ronaldo da Costa, brasileiro, foi o primeiro maratonista a correr uma maratona abaixo de pace 3. Se eu não me engano, foi em 2003 ou 2006 em Berlim, há 23 anos atrás. Ele correu 2 horas, 2 horas, 5 minutos e alguns segundos. Foi a primeira maratona abaixo de pace 6. Então, o que é que mudou de lá para cá? Tecnologia, né? Tênis,
que a gente pode falar se quiser. Vamos já E, falar. claro, a nutrição intraprova e também, claro, periprova no geral. E no caso, além do gel, né, um fator importante é a reposição do sódio aí, né? Muitos, né, géis hoje de carboidrato já tem sódio. Sim. Mas, em geral, você orienta o seu atleta a já usar o sódio do gel ou ele já levar uma reposição extra? Então, isso vai variar de algumas coisas, né? Característica individual do atleta, quanto de sal aquele atleta perde, onde ele vai correr a prova, né? Então a gente viveu um desafio muito grande esse ano, que foi, eu acredito que eu estava com uns 10 a 15 atletas que correram a Maratona de Fortaleza, alguns de primeira vez na maratona, né? Já começaram no modo hard. Esse aí correu a primeira em Fortaleza, foi correr em Berlim, para ele tá lindo, né? Que ele vai no filezinho ali. Começou no modo hard. Então, assim, uma prova, a gente sabe, extremamente quente, né? Graças a Deus, no dia o clima estava bom para a realidade de Sim. Fortaleza, né? Tava ótimo, para aqui tava ótimo. Mas assim, uma grande perda de sódio. Assim, quando você vê os guidelines até de reposição de sódio, normalmente você está pensando em 600 a 1000 miligramas hora, né? Então 600 a 1 grama hora. Só que os estudos, eles não foram feitos em Fortaleza. Não Exato. foram feitos com os atletas de Fortaleza, foram feitos lá no hemisfério norte, no frio. Aqui perde bem mais. Então assim, meus atletas usaram bem mais. Primeiro maratona que eu corri, o gel, que é esses géis mais antigos, não tinha sódio. Não tinha. E aí era o quê? Era tomar cápsula, né? A gente tomava cápsulazinha de sal. Hoje, os géis bons já tem 200, tem 300 de sódio, né? Você tem que ver a individualidade, quanto é que aquele atleta perde de sódio, né? A Sim. gente faz com os atletas o teste de sódio para ver quanto ele está perdendo, né? Ele faz um treino longo usando o aparelho e vai dizer quanto ele perde, né? Mas assim, aí você vai individualizar. Mas assim, via de regra, se está tomando bom géis, você não vai precisar de sódio, a não ser quando é um atleta que a gente chama grande perdedor de sal. Às vezes é um atleta que ele faz um treino, ele termina, o sal tá na pele, assim, ó. Ele vê. O ciclismo acontece muito, né? No triatlon também. Então, assim, aí você vai ter que repor, precisar mais que o gel. Então, aqui em Fortaleza, alguns usaram cápsula, alguns que estavam mais tranquilos quanto assim, se divertir na prova. Não, eu quero usar um sachê de eletrólito. Aí ele pegava o copinho dele lá no posto de hidratação, abria, botava, mexia com o dedo e tomava. Então, assim, você tem que tentar bater aquela meta, mas assim, de acordo com a necessidade do atleta, não tem por que ser de mais e também não tem que ser de menos, tem que ser o que... Cada ser humano tem uma fisiologia diferente, então, assim, a depender disso aí, você vai manejando. E um tema agora, né, bem assim, recente, né, atual e polêmico, sobre as canetas emagrecedoras, né? Com certeza, né, você, né, deve ter muitos atletas que correm maratonas, né, ou provas longas e estão em uso, Sim, né, de canetas, ou por você ter orientado ou por outros médicos, né, enfim. Como é que você vê isso com o esporte da corrida e da maratona, né? Porque mexe toda a fisiologia, né, da com pessoa ali certeza. e a performance e tudo. Então, hoje, como é que tá a sua visão relativa a isso? Então, primeiro a gente tem que, todo mundo, pessoal, a caneta emagrecedora é um medicamento. Medicamento é para quem está doente. Se você não está doente, você não precisa. Então, a primeira coisa é isso. Eu não trabalho só com atletas, né? Então, assim, em torno de 40% do meu consultório é tratamento de pacientes de obesidade que não são atletas. Então, o meu consultório tem muitos extremos, né? Quando eu pego um paciente portador de obesidade, que é sedentário, eu quero transformar ele no atleta, eu quero melhorar a vida dele. Melhorar a vida dele não é só fazer ele usar caneta, é fazer ele entrar no estilo de vida saudável, se alimentar bem, praticar um esporte. Então, eu tenho muita experiência com as canetas por pacientes portadores de obesidade. E, claro, eu tenho pacientes portadores de obesidade que são atletas e querem tratar as duas coisas, né? Melhorar na corrida e também tratar a obesidade. Então, assim, os meus pacientes que eles usam ou usaram a caneta, né? Todos eles, tá? Tinham indicação formal de tratamento de obesidade. Então, eram pacientes obesos. Como é que a gente vê? Bom, simplesmente, você pode, por exemplo, pegar seu peso e dividir pela sua altura ao quadrado, você vai ter o IMC. Se você tiver o IMC acima de 30, você é obeso. Isso é o conceito mais antigo, só considerava o IMC. Porque às vezes, por exemplo, você pode pegar um atleta que é bodybuilder, né, um Ramondino aí, com certeza o IMC dele é maior que 30, só que o cara é um monstro, ele só tem músculo, ele tem 6% de gordura. Então ele É. não é obeso. Por isso que o conceito mais moderno também contempla o percentual de gordura, né? Então, às vezes, eu pego muito no consultório paciente que a gente chama, principalmente mulheres, corredora falsa magra, ou obesidade invisível. É o quê? Aquela pacientezinha que você olha para ela não tem. Visualmente, né, não Não, parece, de jeito mas nenhum ela tem obesidade. Mas você bota ela no aparelho, numa balança de impedância, a menina tem um peso normal, tem um IMC normal, às vezes um sobrepesozinho, mas um IMC normal e ela tá com 45% de gordura, sendo que o normal para mulheres é 18 a 28. né, Então ela tem obesidade? Tem. Aí quando tem IMC normal,
e taxa de gordura lá em cima. IMC normal, é a falsa magra. Taxa de gordura lá em cima, ela tem obesidade, mas é clínica ou subclínica? Bom, subclínica, se ela não tem nenhuma doença associada, ela não tem pressão alta, ela não tem diabetes, ela não tem artrite de joelho, ela não tem apneia do sono. Clínica, se ela já tem alguma doença associada. E aí, essa paciente, ela pode se beneficiar de usar a caneta? Pode. A grande questão que a galera acha, é muito comum que as pessoas achem que caneta é doping. Primeiro, caneta não é doping formalmente, né? A UADA, que é a Agência Mundial Antidoping, não classificou, o Comitê Olímpico também não, nem a ABCD, que é brasileira. É uma medicação que sabe-se, está sob análise, eles estão olhando se aquilo ali é potencialmente maléfico. Não seria doping por aumentar a performance. Porque tem substâncias que são doping não porque aumenta a performance, mas sim porque fazem mal para a saúde do atleta, né, de maneira geral. Então, assim, não aumenta a performance, por quê? Porque o atleta, a maior queixa que a gente tem em consultório é o quê? Ah, doutor João, eu tô cansada, eu só vivo cansada, eu não tenho energia para nada. Se você tá cansado, não tem energia para nada, como é que você vai correr mais? É. Né? Lógico que um paciente que é portador de obesidade, tem indicação de usar caneta, ele começa a usar, né? Cansado, é toda aquela batalha que as pessoas acham que caneta é mágica, né? É só usar e emagrecer. Não é assim, não. Se fosse assim, era bom demais, mas não é. É uma luta. Então, eu digo aos pacientes, nunca deixem tirar o seu mérito. Nunca dizem, ah, não, você emagreceu porque foi ou foi... Não. Nunca deixe tirar o seu mérito, porque a gente tá aqui, eu sei o tanto que você sofre, né? Manejar colateral, né? Passar mal, se sentir cansado. Então, assim, quando ele emagrece, é lógico que ele melhora a corrida, mas teve toda uma... Agora, o grande problema, e aí que tá a polêmica, é atletas que já são magras, para ficarem mais magras ainda, utilizarem. Aí que é algo que, infelizmente, a gente às vezes tem no consultório. Não precisa perder 3 quilos. E se eu usar só 2 meses para perder esses 3 quilos? Eu disse, cara, você não tem indicação. Senhorita, você não tem indicação disso. Não vai lhe fazer bem, né? É uma jornada dura. Você pode ter um monte de colateral, se sentir mal. Não vale a pena, né? Mas usam. E assim, eu já mostrei em consultório 2 vezes, né? Tem 2 atletas profissionais, né? A gente que trabalha com isso, a gente vê, né? Então, tem a cara da caneta, né? Para não falar o nome da marca, né? Da substância, a cara da caneta, o bumbum da caneta, o bebê da caneta. Então, se você botar o nome lá no Google, vai sair, porque quem trabalha com isso, eu bato o olho, eu sei que tá, né? Então, assim, tem 2 atletas profissionais, mulheres, que elas melhoraram o tempo delas de 10 anos atrás, ganhadoras de maratona de majors, né? Já mostrei a 2 pacientes no consultório. Ganhadora de major, eu mostrei a foto dela aqui em Chicago nesse ano e a foto dela ganhando Valência aqui. Tá vendo isso aqui? Ela tá 10 anos mais velha, ela teve 2 filhos. Como é que ela tá mais magra hoje e correndo um tempo melhor, 10 anos mais velha, né? Então, visivelmente, porque assim, a corredora maratonista profissional, o perfil hormonal feminino não deixa ela secar, ela trincar. Então, ela sempre tem ali uma gordurinha normal da mulher. Muito bem, o corpo lógico de maratonista profissional, mas que você vê. E aquele que o estrógeno não deixa perder, ela perdeu. Peraí. Sim. Claro, ela não está usando substâncias, hormônio masculino ou derivados, né? Porque ela seria pega no antidoping. Mas a caneta, ela pode usar? Pode. Então, aí você vê na atleta profissional o trabalho dela. É ilegal? Não. Às vezes ela consegue usar de uma maneira de manejar os colaterais para emagrecer a mais, sim. Então, assim, tem que se separar. Do mesmo jeito, assim, a gente atende consultório, às vezes uma menina, doutor João, vou casar daqui a 3 meses e tal, é porque eu quero entrar no vestido um número menor, PP. E aí, mas querida, você não tem indicação de usar isso, né? Então, assim, é a mesma coisa. Às vezes é para entrar no vestido, às vezes é para entrar. Então, O que a gente percebe, né, também assim, um resumo do que você está dizendo, é que banalizaram, né, o uso de medicamentos, né, para doenças mesmo, né, e com os seus riscos, né, que a gente tem que ver qual é o benefício que vai ter, banalizaram como uma troca de roupa, como uma coisa desse tipo. E o que eu vejo pior, que a gente vai entrar no próximo tema, é medicamentos que às vezes não estão nem liberados, né, para o uso clínico, né, e aí a gente entra não só em canetas, né, com peptídeos, mas em geral, né, medicamentos que hoje, mesmo até o laboratório que está desenvolvendo, não pode vender e as pessoas estão dizendo que estão com aquele medicamento e estão usando aqui em Fortaleza, em qualquer lugar, né? Você tem visto esses casos? Como é que... Muito. Infelizmente, né? É uma luta diária no consultório, né? A gente faz a boa prática médica, que eu sei que você faz, né? Hoje, até na nutrologia mesmo, a gente tem 2 grupos bem definidos na nutrologia no Brasil, né? A gente fala que são os Jedis e os Siths, além do Star Wars, né? O lado negro da força e o lado bonzinho da força, né? Graças a Deus, a gente está do lado que a gente faz as coisas baseadas em ciência. Então, assim, infelizmente a gente vê isso, né? Então, primeiro que, assim, venderam os peptídeos como se peptídeo fosse algo novo na insulina. Gente, insulina é peptídeo. Todo paciente diabético tipo 1 usa insulina.
né? Pacientes que têm filho aí com problema de crescimento, GH é peptídeo. Peptídeo já existe há muito tempo na medicina. GH, insulina, né, é peptídeo. As próprias canetas são peptídeos. Mas quando se fala hoje em peptídeo, a gente está falando de substâncias, tá? Que não são aprovadas para uso, né? E outro dia eu estava assistindo a aula de um colega, até um colega daqui de Fortaleza, que é nutrólogo, que é o Dr. Tiago, que ele é muito bom. E ele dando aula sobre peptídeo, né? Muitos dos peptídeos que hoje são vendidos na clandestinidade, porque assim, não tem autorização da Anvisa. Então, se não tem autorização da Anvisa para vender como medicamento no Brasil, e nem nos Estados Unidos do FDA, e nem na Europa do EMA, né, que é a Agência Europeia de Medicamentos, então é clandestino. Então, você já está ali no experimental. Se não tem autorização, você não tem os estudos. E vários desses peptídeos, eles foram medicamentos que foram pesquisados por indústrias, grandes laboratórios farmacêuticos. O resultado não deu bom. Eles abandonaram a molécula. Aí chegou um cara, olha, essa molécula aqui está abandonada, eu vou pegar isso aqui e vou vender. Então, assim, eu não sou radical, eu acho que no futuro da medicina haverão diversos outros peptídeos, mas eles serão testados, muito bem testados, 10, 15 anos para desenvolver um medicamento desse consigo, e eles chegarão ao mercado. Mas o da clandestinidade, você está botando sua vida em risco, né? São medicamentos muito caros, que você não tem controle de... mas eu nunca vi ninguém dizer que o meu fornecedor é ruim. Todo fornecedor é bom. O de todo mundo é bom. É sempre a conversa. Meu fornecedor é um líquido transparente que está dentro de uma ampola. O que é que tem aquilo ali dentro? Teoricamente. E esses que não foi lançado, né, que está em pesquisa, tipo, é de um laboratório farmacêutico americano, está em pesquisa, mas aí outro dia eu estava lá em São Paulo e eu brincando com o pessoal, assim, ó, nos Estados Unidos não tem não, mas no Ceará já tem, lá em Fortaleza a gente tem. Então, assim, tenham cuidado, pessoal. Então, assim, se você precisa de um tratamento, né, para obesidade e tal, tem ótimos, inclusive peptídeos, né, as canetas são peptídeos, testados, aprovados, seguros, que podem lhe ajudar e você não precisa usar esses aí da clandestinidade, né? Inclusive, o que eu até estava dando aula no congresso semana passada, no congresso de personal trainer, a gente discutindo esse tema, e eu falando o seguinte, que hoje, né, são medicamentos que, inclusive, no rótulo tem dizendo que é para uso em pesquisa, né? Com Tá certeza. bem claro. E a maioria, ou uma boa parte, ainda estão até em uso animal, né? Então, em uso clínico ou pré-clínico em humanos. Então, assim, a pessoa realmente está sendo um cobaia, né, ali dessa situação. Então, tem que ter muito cuidado. E essa questão do fornecimento, né, mais ainda, porque você vê que até mesmo, né, medicamentos, né, digamos, já tradicionalmente autorizados, estão sendo, às vezes, contrabandeados, né, sem nenhum cuidado com armazenamento, com refrigeração, né, com como ele está sendo transportado. Imagine essas outras substâncias que são totalmente, realmente clandestinas, né? Então, não entrando aqui em questões políticas, mas recentemente, né, nessa época da pandemia, teve muitas controvérsias sobre questão de vacinas, né, sobre Sim. tudo. E agora, aí para aquilo ali, tinha que ter 1000 testes, né? Mas para você Exatamente. injetar uma substância que você não sabe nem o que é, tá tudo bem. É o Né? 2 pesos e Então, 2 assim, medidas. vamos ter esse cuidado, né, pessoal? Realmente não tem como hoje, né, uma medicina séria ser a favor do uso, né, indiscriminado dessas substâncias que não passaram pelo rigor, né, Exato. da Pela ciência. segurança do paciente. É o primeiro mandamento da medicina, né? Não vai causar dano ao paciente. Primeira coisa é não causar o dano, né? Então, assim, a gente tem que ter segurança, dormir com a cabeça tranquila que a gente está usando o É. melhor para nossos pacientes. E uma coisa que eu acredito que o João também pensa nessa linha, ele pode comentar, é que ninguém está dizendo que não funciona Exato. e que não quer dizer que daqui a um ano a gente possa estar indicando. Com certeza. Na A, hora que a, provar, eu vou a ser o gente está primeiro a dizendo que nesse defender. momento nós não temos base, né, Com científica certeza. para indicar. Exatamente. E tem que ter E segurança, né? Então, segurança assim, a também. gente não pode ser engessado. Como eu lhe falei, eu acredito que no futuro haverão vários peptídeos testados e aprovar a medicina. Só para você ter noção, o que a gente chama de pipeline, né? A linha de produção de medicamentos para obesidade, pessoal, tem hoje mais de 234 medicamentos sendo testados por laboratórios do mundo todo para tratamento da obesidade, né? E de toda maneira, inclusive até tem não um peptídeo, mas um anticorpo monoclonal, está sendo testado nos Estados Unidos, né? Que vai preservar a massa magra. Porque assim, até lembrando da coisa da corrida e a caneta, muitas vezes o paciente perde muita massa magra. Então, assim, perder peso não é sinônimo de saúde. Se você está perdendo peso, perdendo músculo, isso não é saudável e é um grande problema. Então, assim, já se tem, por exemplo, um medicamento que vai preservar massa magra no futuro. Está sendo testado, talvez no futuro venha a aparecer.
Então, assim, a medicina ela está sempre evoluindo, né? Mas, assim, tem em mente que, assim, às vezes o pessoal está pegando coisas que foram descartadas e botando no mercado como se fosse novidade, mas já foram testadas e não deu bom, né? Mas, assim, que vai ter no futuro, vai. E nós estamos aqui para defender a ciência e a boa É. prática médica, né? Esse ponto que o João citou é muito importante, pessoal, que talvez isso não se fala. Vários desses peptídeos, eles tiveram estudos interrompidos, né? Tiveram estudos iniciais por maiores grupos, né? E nas publicações iniciais, esses grupos foram encerrados, foram interrompidos, não foram concluídos porque não estava, né, vendo realmente os resultados esperados. Logicamente, como eu estou falando, pode ter, né, dentre vários, alguns que realmente funcionem bem e que vão estar aí, né, brevemente ou futuramente no mercado oficialmente. Mas estão requentando, né, ali É, aí. assim, não é porque muitas vezes a medicação não saiu oficialmente no mercado, não é porque não dava resultado. Dava resultado, mas não era seguro. Isso. Então, para um medicamento sair, tem que dar resultado e tem que ser É, seguro. Porque se dá resultado em 1.000 pessoas e 50 pessoas tiverem um desfecho ruim, uma doença grave, né, um desfecho horrível, aquele medicamento ele não vai ser liberado. Você não pode beneficiar 1.000 e arriscar 50 terem. Então, assim, tem que ter esse ponto aí, né? isso. Então, não é que não funciona, às vezes até funciona, mas potencialmente vai causar A que problemas. preço, né? Que não A tá que funcionando. preço, exatamente, a que preço. A gente já, né, já tá até avançando no tema, mas eu queria ter um tema que eu queria discutir com você aqui, porque é um tema muito interessante, né, que você tem um grande domínio, que é sobre os tênis, né? Sim, Então, assim, você também é um aficionado, né, pelos tênis, você já discute, né, e avalia, né, tênis, eu não sei se você ainda continua desenvolvendo, mas você sempre teve um canal que sempre sim. discutiu muito essa parte, né, dos tênis, desde de sempre. Então, eh, hoje, né, como é que você vê hoje a indústria de tênis? Ela tem trazido inovação? Ela tá ou é mais do mesmo? Há empresas né, que tinham antes, né, uma dominância caíram e outras estão chegando. Faz um panoramazinho pra gente aí hoje, como é que tá um tênis e no final, assim, digamos, dá 3 dicas aí pro pessoal que tá Beleza. querendo saber. Então, assim, quando tudo era mato, eu tava lá, né? Então, antes de 2017, eu já gostava, já pesquisava sobre tênis, antes de ter o primeiro com placa de carbono à venda para o público, né? Começaram a testar nos atletas profissionais na Olimpíada do Rio. Então, quando o Kipchoge ganhou a medalha de ouro na Maratona do Rio, ele estava usando o protótipo do que veio ser o tênis de placa de carbono mais famoso de todos os tempos, né? Então, assim, ele estava usando o protótipo. Então, ali que começou a história. Antes, o que se usava para correr maratona é o que se chama de racing flats. Eram tênis para serem leves, a entressola deles era da largura no celular, assim. Ela era no chão. A maioria dos amadores não usava. Você vê que hoje os amadores eles correm com os mesmos tênis do profissional, né? E querem correr, né? Daqui a pouco vai ter gente aí com certeza correndo com aquele tênis que foi o tênis do sub 2, né? Mas antes não, porque ninguém tolerava, porque era um tênis, era um pedaço de madeira, entre aspas, né? Um pedaço de borracha mínimo no chão. Então aquilo lesionava muito se você não estivesse pesando 55 quilos, 60 quilos como atleta profissional. Então quando vieram os tênis de placa de carbono, que eles fizeram o quê? Eles foram aumentando a altura da entressola, isso aí possibilitou, né, por causa da proteção que a espuma dá, né, o amortecimento, que mais e mais atletas amadores pudessem usar. E a indústria, ela não vive de vender tênis para profissional, o profissional não compra. Vive de Sim. vender tênis para... Então, assim, houve uma dominância de 2017 até meados de 2000, que só uma marca fazia tênis realmente de placa de carbono com qualidade. Claro que a indústria vai evoluindo e hoje a gente está num mundo que diversas marcas estão lançando tênis com ótima qualidade e a marca que era dominante caiu. Por quê? Porque ela parou de inovar. Então a inovação ela continua. Qual é a inovação hoje? Né? A inovação é a espuma, porque assim, muitas pessoas acham que é tênis de placa. Não é a placa, a mágica. A placa é fácil de copiar. Eu abro aqui, ó, eu vejo a placa, tiro o molde e faço igual para a minha marca. Então eu chego, tiro o molde da placa do Abaeté e faço a placa do tênis. Isso é fácil. Difícil é copiar a espuma, porque as espumas são patenteadas. Né? Você não pode ali impedir da empresa fazer uma placa muito parecida com a sua, mas a espuma sim, porque a espuma não é a empresa esportiva que fabrica a espuma, tá, pessoal? São fabricantes, tem na Europa e tem na Ásia que eles fabricam, mas essa aqui eu dei exclusividade para você. É a sua, nenhuma outra marca vai ter ela. E aí que tá a mágica. E hoje o TPU alifático, né, que é a espuma que tá mais em voga porque é a mais leve de todas, né, que é o que você vai encontrar tem três marcas que estão usando o TPU alifático, né? O do tênis do recorde mundial, né, não é TPU alifático, mas é um tipo de espuma, né, que
é moldado, por isso que ele é tão caro. Ele não é cortado com máquina, ele não é com prensa, prensado. Então ele é cortado ali manualmente. É como se você fosse fazer um carro, fazer um Rolls Royce que é todo construído à mão. Por isso que ele é tão caro. E aí a evolução veio o quê? Eles estão utilizando quanto de placa eu preciso. Muita gente acha, um dos tênis que você vai ver na beira-mar, todo mundo correndo aí, não tem placa, é bastão de carbono. Por quê? Porque já é mais leve, né? Então ele só tem bastões no formato dos ossos do pé, né? E agora, esse novo do recorde mundial, ele não tem mais nem bastão nem placa. É só um anel em volta que é para estabilizar, né? Então, sim, a indústria está evoluindo, isso aí ajudou demais. Então, assim, boa parte, né? No início, o primeiro estudo foi feito com o tênis original lá, o Kipchoge correu a maratona, a maratona do Rio, na Olimpíada e ganhou. O professor Otto Kemmer, que é da universidade lá em Boston, não é Harvard, eu esqueci o nome agora, eu acho que é do MIT, ele fez o estudo e ele disse, isso aqui promove 4% de melhora de performance. Sim. Aí o pessoal, foi porque a marca patrocinou? Não, é conversa. Bom, o tempo mostrou que o professor era sério e deu 4%, tanto que chegou a um ponto que atletas de outras marcas pintavam o tênis. Eu lembro disso, a gente dava risada. O cara pintava o tênis de preto, que não podia fazer propaganda do outro patrocinador, que não tinha condições. Se ele não tivesse com aquele tênis ali, com placa de carbono daquela marca, ele não ganhava, né? Sim. Então, provou-se. Então, chegou um tempo de todas as majors, o pódio inteiro, né? As 6 colocações do pódio, 3 femininas e 3 masculinas, das 6 majors, 36 pódios no ano, os 36 serem o mesmo tênis, né? Então, provou-se. E agora, esse mesmo professor, ele fez também o estudo de novo, com outra marca, com outro tênis, e falou, ó, como é que eles fizeram o estudo? Eles pegaram atletas, né, homens e mulheres, né, e pegaram os tênis o tênis do recorde mundial masculino da época, que não é esse de agora, mas o do recorde mundial masculino da época, o tênis do recorde mundial feminino, né, e testaram contra esse tênis específico. E aí, o que é que deu? Melhora da performance. Então, Sim. seria aí hoje o tênis que é para que você consegue comprar, né? Porque esse novo aí do recorde mundial é um tênis limitado e que não está à venda, né? Então, assim, cada vez mais. Aí, assim, às vezes as pessoas acham que tênis de placa de carbono é o mesmo balaio, né? Então, para chegar naquela coisa, tênis de placa lesiona, né? Que a gente já Isso. conversou sobre isso, inclusive. Lesiona, eu acredito que lesiona alguns, qualquer tênis, aquele outro tênis do passado lá, que é o Racing Flat, né? Que é o baixinho do Sim. com certeza lesiona. Então, assim, você está preparado para usar esse tênis, né? E aí, a dica quanto ao tênis, né? Você perguntou. Primeiro, se você não conhece, né? Converse com seus amigos, né? Se você é iniciante, não vai em tênis tão agressivos, né? Sim. Tênis que são... Porque, assim, eu acho que o grande fator é se você é iniciante, não pega um tênis instável, né? Pense numa Kombi. A Kombi é bem fininha, por isso que ela vira, né? Então, pegue tênis de forma mais larga, ele vai ter mais estabilidade, né? Tem uma que a gente chama rotação de tênis. Então, se você... Lógico, tênis hoje em dia é cada vez mais caro, mas se você puder ter 2, 3 tênis, né? Um tênis ali É o que ideal, você... né? Não é? Porque assim, você força, até você pode falar melhor que eu sobre isso, é aquela questão de forçar de maneira diferente, a Sim. panturrilha, o pé. Se você não está todo dia forçando da mesma forma. Então, assim, tem uma rotação dos tênis, né? Não pegar tênis agressivos demais se você não está preparado para correr com aqueles tênis que são muito estreitos, né? Que são muito instáveis, né? E procurar, assim, acho que cuidado para o tênis não mascarar o esforço que você está. Quando você pega um tênis muito bom, que ajuda muito, você pode muitas vezes acabar estourando o que o teu treinador prescreveu para você, quer dizer, não, eu estava me sentindo bem. Eu falo que o diabo mora nesse eu estava me sentindo bem e por isso eu fui mais forte. Sigam o que o seu treinador, às vezes é o tênis, então siga o que o treinador botou, utilize do tênis para o bem e não do tênis para estourar o pace do treino. Então, pessoal, aí guarda essas dicas, né? A gente tem muita coisa, né, para conversar. Vamos ter que marcar outro momento aí, porque Porque não estourou o falta, tempo total, porque quando a conversa é boa, passa rápido. não falta assunto, mas assim, eu gostaria muito de agradecer, né, aqui a sua presença. É um podcast bastante ilustrativo aqui desses temas da corrida. Aprendi bastante aqui, né? E eu tenho certeza que vocês também, né, vão curtir bastante essa edição. Agradecer ao Dr. João Dantas, deixar aí o seu recado final aí para nosso público. Então, pessoal, queria agradecer a você primeiro pela oportunidade, né? É uma honra poder estar aqui com você, a grandes amigos, pacientes e pessoas assim que fazem parte do cenário da corrida em Fortaleza. Então, só vi você entrevistar gente boa aqui, graças a Deus, né? Sou amigo da maioria dos que passaram aqui, eu conheço pessoalmente. Então, estar no meio deles e ser convidado também é um prazer, tá? E para todo mundo, assim, estou aqui para ajudar, né? Quem quer melhorar, quem quer fazer um tratamento de saúde porque tem alguma doença, por exemplo, tem obesidade,
tô aqui. Se você quer melhorar a sua performance de corrida, vai correr sua primeira maratona, ou nem só quer correr com saúde, ou quer ter longevidade. Hoje em dia as pessoas falam muito em ter longevidade. Não é só viver 100 anos, mas não é só longevidade, é longevidade com saúde. Então, assim, a gente faz muito esse trabalho. Às vezes o paciente, não, doutor João, eu corro, mas eu tô vindo não é nem só por corrida, porque eu quero ter uma vida saudável. A gente faz todo esse acompanhamento aí acabo me tornando o médico daquele paciente para dar dor de garganta à corrida. Eu falo, quando você tá comigo, né, enquanto seu médico, tudo que você tiver, você pode me falar. Se eu não souber resolver, eu lhe mando lá no Baeté, se for uma questão aí que ele possa lhe ajudar, lhe mando em outros colegas, e se eu puder resolver, eu vou lhe ajudar. Mas assim, um prazer, e falar sobre corrida, e sobre medicina e nutrologia, pode me chamar aí, que eu vou. Se chamar outras vezes, eu venho também. Porque faltou muita coisa pra gente falar, mas não dá tempo. E pro pessoal, né, que quer acompanhar os seus conteúdos, deixe aí as suas redes sociais, o Instagram e o YouTube, né? Também a gente vai colocar aqui, mas se você puder passar para Pronto. O meu Instagram é meu nome mesmo, é João Dantas, João Dantas Júnior, né? Por extenso, não é JR, é João Dantas Júnior mesmo, escrito por extenso, né? Não tenho atualizado, mas era um Instagram de corrida, era o Running Shoe Guy, né? Em inglês. Antigamente eu só fazia postagem em inglês, né? Eu pensava mais nos gringos, porque não tinha tanto. Quando tudo era mato, eu tava lá. Em 2017 eu já cheguei a ter um Instagram muito grande, né? As empresas mandarem tênis para eu testar. Só que assim, por causa que a medicina tomou conta da minha vida, eu não tenho mais tempo de estar atualizando isso. É difícil criar conteúdo. Muita gente acha que ser blogueiro é fácil, não é não, viu, gente? Dá um trabalho e eu não tenho mais esse tempo. Então, assim, tem o Running Shoe Guy, que é a parte ali de tênis, e o canal no YouTube, que tem alguns reviews. Então, tênis mais antigos você vai achar, mas o mais novo do momento você não vai ter, que eu não tenho mais tempo de fazer. Mas assim, você bora com a João Dantas Júnior, você vai me achar. E estamos aqui, se tiver qualquer dúvida, puder me perguntar, puder lhe ajudar, ali na DM, lá no Instagram, a gente se fala. É isso aí, pessoal. Até o próximo TS Cast.